Olá, tudo bem com você? Vamos lá para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina neste trimestre, estudando aí o tema da aliança, a promessa, a aliança eterna de Deus. E a lição dos jovens, trazendo aí o mesmo tema, aliança, o eterno concerto de Deus com o seu povo. Você já sabe, mas não custa lembrar que as duas lições de jovens e de adultos, elas convergem num trimestre e no outro trimestre os temas são diferentes. O enfoque é mais para o público jovem. Então, neste trimestre, o tema das duas é aliança. Então, eu não tenho comentado aqui alguma coisa sobre a lição dos jovens, porque ao comentar de adultos, acabo abarcando o mesmo assunto. Já no trimestre que vem, no próximo trimestre, o tema da lição dos jovens será sexualidade. Uma lição muito boa, princípios bíblicos sobre comportamento sexual. Aí será um assunto exclusivo para os jovens. Se você não fez sua assinatura ainda das lições, para todas as faixas etárias aí necessárias, faça planos de, no próximo trimestre, ter a sua assinatura para receber em casa esse material que é uma bênção. A lição existe para nos motivar a estudar a Palavra de Deus, para termos contato diário com a Palavra de Deus. É uma ferramenta, é um guia de estudos da Bíblia. Antes de começarmos aqui a nossa recapitulação, eu quero fazer uma pequena propaganda, uma divulgação. Amanhã à noite, às 20 horas, teremos mais uma live Adventismo Decifrado. E o tema de amanhã será o estado do ser humano na morte. O que acontece quando o ser humano morre? Como entender as palavras corpo, alma, espírito? O que dizer dessas supostas aparições de pessoas que morreram? Enfim, amanhã teremos um bate-papo ali, os 4 pastores, em nossos 4 canais no YouTube, Michelson Borges, Adriano Cecílio, que é o Minuto Profético, Fala Sério Pastor, que é o canal do pastor Eleazar Domini, e Sérgio Monteiro. Nós vamos conversar sobre esse tema tão interessante. Eu quero sortear um livro, O Mistério da Morte, da Casa Publicadora Brasileira. Teremos outros sorteios também, mas esse aqui vai ser o sorteio especial. Um livro muito bom que esclarece essa questão, esse assunto sobre a morte, o que é o ser humano. E teremos então, daqui 15 dias, daqui 16 dias então, né, porque teremos amanhã a nossa live, a segunda parte em que trataremos de temas de textos complicados que parecem contradizer um pouquinho ali o assunto da morte como estado de sono, de inconsciência até a volta de Jesus. Textos como a parábola do rico Lázaro, o Hoje Estarás Comigo no Paraíso e outros mais. Nós vamos fazer uma lista ali desses textos e vamos tratar na parte 2 da live que começará amanhã, ok? Faça planos, anote na sua agenda, amanhã, 20 horas, live Adventismo Decifrado, tá bom? O tema da lição da Escola Sabatina desta semana foi a descendência de Abraão. Estamos vendo ainda aqui a aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança que atravessa os séculos, se estende até o nosso tempo e nos alcança hoje também, como veremos, nós que aceitamos Jesus como Salvador e podemos então nos considerar o Israel espiritual. O verso para memorizar dessa semana é o seguinte, 1 Pedro 2:9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só esse verso aqui já dá para ficar aqui um bom tempo conversando, né? E entendendo e, enfim, destrinchando, né? Nós somos geração eleita, Deus nos escolheu. Esse é um ato de graça. Assim como foi também com o povo de Israel, com Abraão. Foi uma escolha divina, isso é graça. Nação eleita, sacerdócio real. Deus quer que nós sejamos pessoas que estão entre Deus e aqueles que precisam ser alcançados por Deus. Deus quer nos usar como instrumentos, como os sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo de Israel no passado. Deus também quer que nós sejamos hoje nação de sacerdotes, para ser essa ponte, levando pecadores, como nós também, pecadores que queiram ter essa relação com Jesus, os levando até Ele, até o Mestre, até o Salvador. Que sejamos pontes, jamais muros, é o que esse verso nos ensina também. Nação santa, ou seja, um povo separado, um povo exclusivo, dedicado à obra de Deus, dedicado às coisas de Deus. Isso é ser santo, isso é buscar a santidade. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a quem pertencemos. A Bíblia é clara em dizer que nós não podemos servir a 2 senhores, porque vamos amar um e odiar o outro, ou então
vice-versa, né? Nós só podemos realmente ser exclusivamente de nosso Deus, não pertencer a outro Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é a missão do Israel, sempre foi a missão do Israel, tanto do Israel antigo quanto do Israel atual, o Israel espiritual, que também é descendente pela fé do patriarca Abraão. Lição de segunda-feira, título: Escolhidos entre todos os povos. E o verso aqui desse dia é Deuteronômio 7:6, que diz assim: porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Aqui a palavra próprio, ela vem do hebraico segulá, que quer dizer realmente algo como propriedade valiosa, tesouro peculiar, realmente um povo especial. Mas ele não é especial porque seja diferente ou melhor do que os demais povos. Assim como nós não somos melhores do que ninguém pelo fato de sermos cristãos. Nós somos seres humanos com defeitos, somos pecadores como quaisquer outras pessoas, tão carentes da graça quanto qualquer outra pessoa. Esse povo aqui, ele foi escolhido por Deus, foi uma iniciativa divina. Portanto, na lição de segunda-feira, a gente pode explorar aqui o assunto da graça, da escolha de Deus, da justificação, do perdão. E na lição de segunda-feira, avançar então para o tema da obediência. Então veja que as lições de domingo e segunda, elas formam aí um conjunto interessante que o conjunto menciona a graça e a obediência. O primeiro passo, que é a entrega, a aceitação de méritos que não são nossos, de uma escolha que não provém de nossos méritos, e depois a resposta de amor a essa escolha, a essa graça, a essa salvação, que é a nossa fidelidade a Deus, a nossa obediência. Domingo e segunda-feira tratam dessa questão tão importante e que está na base mesmo da vida cristã, né? Então nós vemos aqui Ezequiel 16:8, eu quero ler com vocês esse texto, muito interessante. Depois nós voltaremos ao capítulo 16 de Ezequiel, mas aqui vamos ler apenas o verso 8. Como Ezequiel 16:8 explicou a escolha do Senhor por Israel. Abra sua Bíblia aí se você tiver com ela por perto, ou acesse no seu dispositivo eletrônico, enfim. Mas vamos ler juntos o texto. Ezequiel 16 é um capítulo assim bastante vívido com respeito àquilo que Deus fez por Israel e depois, infelizmente, aquilo que Israel fez contra Deus, rejeitando esse chamado, essa eleição. Mas no começo aqui fala da eleição mesmo, né, de Deus ter escolhido esse povo e o que ele fez por eles. Olha só o que diz aqui o verso 8. Quando passei de novo por perto, olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Olha que bonito. Aqui há o uso, né, uma ilustração, na verdade, né, uma comparação com o amor mesmo, né, que há entre um homem e uma mulher, o amor matrimonial, o amor conjugal, quando então essa figura que representa Deus olha para aquela menina, já uma mulher, e então ele cobre a nudez dela. Claro que aqui é um símbolo de nudez espiritual, de falta de mérito, de falta de justiça. Deus é quem nos dá essa cobertura de justiça. Isso é justificação. E ela passou a ser dele. Então isso é muito bonito, né? Essa posse. Quando entramos em aliança com Deus, passamos a ser dele. Não há outro Senhor em nossa vida. Claro que, infelizmente, Israel acabou, na linguagem bíblica, né, ali simbólica, adulterando depois com outros homens, com outros senhores, com outras ideologias, com outras crenças, outros deuses. Mas Deus espera de nós hoje, que somos o Israel dele, que sejamos fiéis também unicamente a ele e à palavra dele. Bem, há um trecho aqui interessante que diz assim, de acordo com o plano divino, os israelitas deveriam ser uma nação real e sacerdotal. Em um mundo ímpio, eles deveriam ser reis morais, exemplo, né? Já vimos na semana passada que Deus engrandeceu o nome de Abraão para quê? Para que ele fosse um exemplo, fosse um embaixador do céu aqui na terra, e Deus espera isso de nós também. Reis morais e espirituais, no sentido de que deveriam prevalecer sobre o reino do pecado. Como sacerdotes, deveriam se aproximar do Senhor em oração, louvor e sacrifício. Como intermediários entre Deus e os pagãos, deveriam servir como instrumentos, pregadores e profetas.
e ser exemplo de um viver santo, expositores do céu acerca da verdadeira religião. Aquilo que já vimos, né? Israel foi colocado ali na confluência entre continentes, né? Entre povos, nações, para que brilhasse naquele ponto do mundo ali, bastante estratégico, e outras nações, outros povos vissem realmente que essa prosperidade, essa alegria, essa saúde toda, relacionamentos abençoados e felizes, provinham desse pertencimento a Deus, provinham de Deus, na verdade. E assim, o ideal de Deus para Israel é que eles fossem um chamariz, um farol, luz do mundo, sal da terra, fazendo com que outras nações pudessem também ter conhecimento do Deus verdadeiro. Infelizmente, como nós conhecemos a história, nem sempre foi assim. No período lá de Salomão, né, em outros momentos assim bem pontuais na história de Israel, houve o cumprimento, em parte, né, pelo menos parcialmente, desse plano de Deus, quando o reino, quando a nação brilhou diante das nações. Mas infelizmente esse não foi o padrão. E muitas vezes Israel acabou até sendo levado a cativeiro, por ter querido se igualar às nações pagãs e pecaminosas, e idólatras, e panteístas, e por aí vai. Politeístas, né, melhor dizendo. Segunda-feira, o acordo sobre a terra. E aqui fala então da contraparte humana nessa aliança, nesse acordo, que é justamente a obediência, né, aos requerimentos da aliança. Então, como eu disse, domingo fala sobre graça, escolha. Deus escolheu o povo com base em sua graça, e depois então vem a nossa contrapartida, que é a obediência, a fidelidade à aliança. Deus informou a Abraão que 400 anos se passariam antes que a descendência dele tomasse posse da terra. Bem, aí vem Deuteronômio capítulo 28, 1 e 15, né, que fala sobre realmente as bênçãos da aliança. Depois, nesse mesmo capítulo, traz também as maldições, ou seja, aquilo que, se eles deixassem de cumprir a aliança e não fossem fiéis, acabariam incorrendo, né, sofrimento, tristeza, enfim. Aqui eles falam assim que essas maldições eram em grande parte, mas não completamente, ocasionadas simplesmente dando espaço para que o pecado desenvolvesse seus resultados de corrupção. Bem, a verdade é que quando nos afastamos de Deus e desobedecemos aos mandamentos dele, quando nós desobedecemos as instruções de Deus claras em sua palavra, cedo ou tarde a gente acaba colhendo os resultados disso, né? É causa e efeito. Quando nos afastamos da fonte de vida, acabamos morrendo com o tempo. Quando nos afastamos da fonte de saúde, vamos colher doença. Quando nos afastamos da fonte da paz, da alegria, os frutos do Espírito, né, que vem do Espírito, portanto, quando nos afastamos do Espírito, nós vamos, infelizmente, de algum modo, em algum tempo, colher essas consequências. Aconteceu com Israel, acontece com todos, acontece também conosco hoje, se nós não nos alinharmos com a vontade de Deus. Então, na verdade, é muito mais sábio entender que Deus é amor, que Deus estabeleceu leis para nossa proteção e viver de acordo com essas leis, porque é o melhor para nós, realmente. Terça-feira, Israel e a aliança. O verso é Jeremias 11, 8, que diz assim: mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então vem realmente aí as consequências, né? Aqui dá o exemplo de Noé, mais uma vez, lembremos-nos desse patriarca, que Deus escolheu por sua graça, mas que deu orientações para que ele pudesse ser salvo da destruição vindoura. Se Noé não tivesse cumprido aquilo que se esperava dele, ele estaria perdido, iria ser afogado com o restante do mundo. Mas ele fez o que se esperava dele, construiu uma arca, uma embarcação em terra seca, depois entrou nessa embarcação, aguardou aquilo que Deus havia profetizado, havia anunciado. Assim também somos nós. Se nós não fizermos a nossa parte, né, em aceitar os ditames de Deus, as condições da aliança, infelizmente, nós acabaremos colhendo também os frutos amargos dessa escolha. Aqui fala de Gênesis 6:5, né? Nos lembra que antes do dilúvio, todos os pensamentos e atitudes daquelas pessoas eram voltados para o mal, para o pecado. E aí, nós podemos então nos lembrar, mais uma vez, de Ezequiel capítulo 16, versos 19 e 20 agora, que mencionam aqui a rebelião, infelizmente a rebelião desse povo, e o que eles fizeram, né? E aqui coloca no mesmo balaio Sodoma, Gomorra
Israel, quando em sua fase de apostasia e de pecado, dizendo assim o texto, Ezequiel 16, 49 e 50, na verdade, 49 e 50, diz assim: eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Veja, Deus aqui condena os pecados, de Sodoma, e também está condenando aqui os pecados de Israel, apostatado, e ele menciona a iniquidade, menciona o orgulho, a arrogância, menciona a falta de amor para com o necessitado, e menciona também as abominações. A palavra aqui, abominação, é toevá, no hebraico, a mesma palavra que aparece lá em Levítico 18, naquela lista de abominações, de pecados, de ordem sexual cometidos por Israel. Então, aqui Deus condena essas práticas, essas condutas, esses sentimentos, arrogância, iniquidade, o desprezo para com os necessitados, e também aquilo que Deus considerou e considerava e considera como sendo toevá, ou seja, a abominação, ok? É uma pena que Israel tenha enveredado por esses caminhos, A apostasia de Israel não teve origem na desobediência, mas na quebra do relacionamento com o Senhor. Uma ruptura que resultou na desobediência e que trouxe o castigo sobre eles. Ou seja, não é quando cometemos atos pecaminosos que nós então rompemos a aliança com Deus. Isso acontece antes. O primeiro passo que leva à prática do pecado é o rompimento da relação com Deus, dessa comunhão com Deus. Primeiro Israel rompeu essa relação para depois pecar. Aconteceu no Éden também. Primeiro, Eva rompeu sua relação com Deus, Adão também, e aí eles acabaram enveredando pelo pecado. E hoje não é diferente. Nós só conseguiremos viver uma vida de santidade se mantivermos uma relação íntima com o nosso Deus que é santo. Quando nós nos afastamos dele, quando nós rompemos essa relação, repito, aí sim, os atos pecaminosos vêm na esteira. Precisamos dessa fidelidade a Deus e à palavra desse nosso Deus. Quarta-feira, o remanescente. E aqui os textos são Isaías 4:3, Miqueias 4:6 e 7, Sofonias 3:12 e 13, são textos que mostram esperança, porque falam que mesmo nesse tempo de apostasia, na verdade, mesmo na apostasia verificada ao longo de toda a história, há sempre um remanescente fiel. Há um restinho ali que permanece fiel. Lembra de Elias, quando estava desesperado, achando que toda a nação tinha apostatado, tinha se corrompido? Deus disse para ele: tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Sempre Deus terá o seu remanescente. A pergunta é: quantos querem fazer parte dele? Quantos querem ainda caminhar pelo caminho estreito e não pelo caminho largo, fácil, tranquilo, que não envolve mudar minhas preferências, meus pecados acariciados? É largo, é fácil. Caminho estreito é para remanescente. E os remanescentes do tempo final, eles estão descritos em Apocalipse 12:17. O diabo odeia esse povo. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles dão importância à lei de Deus, na palavra de Deus, e dão importância para o testemunho dos profetas, desde os tempos antigos até os tempos mais atuais. A voz profética, as orientações dos profetas. O remanescente dá importância para tudo aquilo que Deus falou por meio dos profetas. O remanescente não fica escolhendo partes convenientes da palavra de Deus para dizer que obedece isso ou aquilo que mais lhe convém. O remanescente não fica desculpando o seu pecado. O remanescente aceita a repreensão de Deus por meio dos profetas, pede perdão de seus pecados e pede poder de Deus para viver uma vida santa. É esse povo com que Deus espera contar para pregar o evangelho a todo mundo. Esse Israel formado por pessoas, por homens e mulheres fiéis à palavra de Deus. Como é bom saber que sempre houve e haverá um remanescente. O propósito de Deus em criar e preservar um remanescente fiel era o mesmo que tinha sido para toda a nação de Israel, usá-lo como seu instrumento divinamente designado para declarar entre as nações a sua glória. Então, assim como Deus queria que Israel antigo fosse um povo de sacerdotes, de reis, ali colocados entre as nações para serem diferentes, porque no momento que se tornam iguais, que mudança poderá haver? Por que eu vou querer me aproximar ou ser como um povo que é igual a mim, que pratica os mesmos pecados, que fala as mesmas palavras impensadas, que odeia, que é violento, que
idolatra, que se entrega ao pecado sexual, que se entrega a outros pecados, por que eu vou querer ser como essas pessoas se elas já são como eu? Então, quando Israel se paganizava, se prostituía, pecava, caía, ele perdia seu poder de atração para Deus, porque se tornava igual aos outros, como Sodoma, como Gomorra, como outras nações ímpias. Do remanescente se requer a mesma coisa. Como ser remanescente se a pessoa for igual aos que vivem no pecado? Como ser um remanescente se eu escuto as mesmas músicas que as pessoas que vivem no pecado escutam? Como ser remanescente se eu assisto as mesmas coisas? Se eu leio as mesmas coisas, se eu ouço as mesmas coisas, se eu como as mesmas coisas, me visto da mesma forma que aqueles que vivem em pecado vestem, ouvem, assistem, comem? Percebeu? Não é porque nós queiramos ser diferentes ou a última bolacha do pacote, não é esse o ponto. Mas aquele que vive com Deus, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, naturalmente será diferente. Mas é uma diferença que não vai repelir, pelo contrário, é uma diferença que vai atrair pela coerência, pela beleza, pela santidade. Uma santidade que vem de dentro para fora, não é só o exterior repaginado. Não é isso. Porque senão você pode até incorrer naquilo que Jesus condenou como sendo sepulcro caiado. Bonitinho por fora, né, pintado ali com cal, branquinho, mas por dentro cheio de ossos, cheio de carnes em putrefação. A nossa diferença tem que provir de dentro, de uma religião verdadeira. E ela será notada de uma forma ou de outra no exterior. Ela vai se refletir no exterior. E essas diferenças que caracterizam o povo de Deus remanescente, elas vão chamar a atenção do mundo. Elas vão atrair pessoas para Jesus. Não é verdade que é tão bom quando a gente ouve alguém dizer assim: você é cristão, não é? Por quê? Você pergunta. Eu vejo algo diferente em seus olhos. Eu vejo algo diferente em suas palavras, em sua conduta, em seu comportamento. Você é cristão. É tão bom ouvir isso, né? Quando as pessoas percebem sem que digamos qualquer coisa, para que depois possamos dizer com muito mais poder. Então Deus espera do remanescente de hoje que esse povo seja aquilo que ele projetou para Israel sempre, luz entre as nações. Aqui o texto da pergunta 5 é João 10, 27 e 28, um texto tão bonito, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqueles que realmente pertencem a Jesus ouvem a voz dele e são guiados por essa voz, guiados pela palavra dele. E quinta-feira, o Israel espiritual. Eu quero ler com você aqui Gálatas capítulo 3, abra sua Bíblia mais uma vez, Gálatas capítulo 3, versos 26 a 29, um texto de Paulo aqui muito interessante, que mostra realmente quem são aqueles que devem, podem fazer parte do remanescente. Gálatas capítulo 3, 26 a 29, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Assim sendo, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja Deus por esse texto. Aos pés da cruz, somos todos iguais. Somos todos humanos, né? E Abraão é o descendente, é o ascendente, né? É o pai de todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Portanto, é bem correto dizer que nós somos o Israel espiritual, que os gentios, assim como os judeus de genética, né, se unem em Abraão, se unem em Jesus pela fé e assim passam a ser um povo só, o Israel espiritual de Deus. Eu acho muito bonito isso aqui porque a Bíblia coloca uma pá de cal, né, sobre coisas como machismo, feminismo, racismo, porque à luz da Bíblia e aos pés da cruz de Cristo, e mais do que isso, nós já somos de Cristo, de Deus, pela criação. Nós somos todos iguais, ontologicamente falando, como seres humanos. Existem as diferenças naturais, obviamente, e elas também são criadas por Deus, mas em termos qualitativos, em termos de preciosidade, nós todos somos iguais diante de Deus. Homens, mulheres, brancos, amarelos, negros, gentios, judeus, servos ou senhores, não importa, todos são iguais perante Deus. E todos esses são convidados a fazer parte do Israel de Deus e dos remanescentes também.
Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Então veja, criacionistas bíblicos são as últimas pessoas do mundo a poder acolher um pensamento como o racismo, por exemplo. Não tem como, porque nós somos todos irmãos diante de Deus. Somos todos filhos de Adão e Eva. Somos descendentes genéticos de um mesmo casal e descendentes espirituais em Cristo do mesmo pai, Abraão. Então, na igreja não pode realmente haver esse tipo de diferenciação, esse tipo de castas, porque não é isso que Deus espera de nós, ele condena isso na verdade. Nós todos podemos ser o remanescente de Deus. Nós todos podemos ser nação santa, nação de sacerdotes, nação real, colocadas no mundo para brilhar, colocadas no mundo para cumprir a missão que Deus espera que nós cumpramos até a volta de Jesus. Que Deus nos ajude a ser esse Israel. Vamos orar? Bom Deus, nosso Pai, te agradecemos pela escolha que tu fizeste, pela escolha de nós, como seres humanos falhos e pecadores, mas tu nos escolheste para ser o Israel espiritual, o Israel que vai cumprir a missão. Ó Pai, ajuda-nos a ser fiéis à aliança. Ajuda-nos a reconhecer que a graça salvadora é tão preciosa que a nossa resposta só pode ser uma: Senhor, o que queres que eu faça? E assim, pela obediência, alinhar nossa vida com a tua vontade. Senhor, ajuda-nos a ser o remanescente fiel que neste fim do mundo vai anunciar as verdades salvadoras a todos os pecadores. Usa-nos poderosamente, Senhor. Não importa se homens, mulheres, brancos, negros, a nossa condição social, a nossa condição intelectual, usa-nos como teus instrumentos para que sejamos o teu remanescente e um dia em breve possamos contemplar Jesus nas nuvens dos céus. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.